Pois é, eu que agradeço o privilégio do encontro, né? Eu quero começar desejando uma feliz primavera. Eu penso que talvez um dos grandes desafios do nosso tempo seja o de não perder a possibilidade de ressignificar o processo da existência. E pensar na primavera é pensar no primeiro verão, né? É o primo vero, né? Aquele que antecede o momento do encontro maior. E aí, tentando fazer uma analogiazinha, de repente estávamos num grande inverno e a possibilidade de voltarmos a nos encontrar no face a face talvez seja uma chance de percebermos as alteridades, né? E quando as alteridades se manifestam, o convite ao cuidado pulsa. E aí eu creio ser isso o sentido maior da nossa existência. Se perdermos a possibilidade de nos cuidarmos, de nos indignarmos, de nos revoltarmos e de dizermos não como manutenção da vida, a vida se vai e a gente não percebe, né? Então eu queria agradecer a chance de dividir a existência. Eu gosto muito de entender o tempo como o que temos de mais gracioso. Poderíamos estar em qualquer outro lugar e livremente escolhemos estar aqui. E olha que assumir a liberdade é angustiante, né? Talvez a primeira grande angústia venha com a consciência de que somos livres. Porque escolher é renunciar, é não saber se a escolha foi a mais acertada, e ao mesmo tempo saber que somos responsáveis pela consequência desse tempo escolhido viver dessa forma. Então, a liberdade traz abraçado esse princípio e escolhemos, então, agradecer o convite e, assim, o privilégio de gastarmos esse tempo de vida juntos. E estava aqui pensando sobre a arte do educar, né? Eu não tenho as experiências, não que vocês têm, eu tenho um caminho cronológico um pouco menor, mas tenho uma vivência que tem me ressignificado muito. Eu sou filho de uma educadora e a educação lá em casa sempre foi visto como algo sagrado. Sagrado no sentido mais puro do termo. E eu tive as minhas experiências, as insurgências que foram me alterando e de repente tornei-me educador também. E minha primeira experiência de educação foi numa escola periférico-rural, aqui pertinho, em Simões Filho. E eu lembro que depois de uma semana de aula, cheguei entusiasmadíssimo, um garoto me parou e disse: eu posso lhe fazer um pedido? Eu disse: claro. Você promete que nunca vai faltar? Em alguns instantes, meu coração se encheu de uma alegria, porque eu pensei que ele gostava de minhas aulas. E eu disse: você gosta de mim, é isso? Ele disse: não, é porque se você faltar, nós voltamos para casa mais cedo e não temos com o que comer. E aquilo para mim foi muito forte. E ali eu vi que tratava-se muito mais do que qualquer conceito que uma área específica do conhecimento poderia trazer, porque tratava-se de existência, né? E a vida é poesia, mas é prosaica, né? Quem tem fome quer comida, quem sente dor quer cura. E uma outra experiência ainda naquela semana, quando eu me dei conta que uma parte dos meus alunos, eles trabalhavam distribuindo drogas para os traficantes da região, e uma parte das meninas, elas se prostituíam no Porto de Aratu. E como a normalização do que não é normal e a banalização do que não é banal convida-nos a nos tornar indiferentes, como se aquilo não tivesse um outro caminho de ser. Eu não esqueço um dia em que eu fui à escola e tinha um corpo próximo à escola. E os meninos, eles pulavam aquele corpo e seguiam. E eu fiquei extremamente impactado com aquilo. E perguntei: como vocês conseguem? E eles me disseram: se assim não fizermos, nós não conseguimos seguir. E aí eu lia a pedra e lembrava, né? Nem todos têm o privilégio de transformar essa pedra em 7 pedrinhas, brincar na porta de casa, como convém ao Deus e a um poeta, né? E aí penso o papel da educação, que é poético, mas é prosaico. E aí empreendi algumas denúncias, precisei sair de lá, pedir exoneração do concurso público e vim trabalhar na rede privada. E aí percebi que os desafios são outros, mas não menos significativos, não menos necessários. E aí se fala da língua portuguesa, eu sou professor de filosofia, com ou sem a qual o mundo seria igual. Mas não é engraçado, não é isso, né? Não é assim que dizem, né? Não é assim que dizem. E quando as pessoas me perguntam: você trabalha com o quê?
E quando eu falo que trabalho com filosofia, os olhares são muito mais caridosos ainda. E um dia desse me perguntaram assim: "E como é que você consegue sobreviver? E como é que?" E aí eu fico pensando, né, o nosso papel, não, é uma experiência, né, e um dia desses eu dei até uma resposta bem educada, eu disse: "Serve para que nos tornemos mais sensíveis e não venhamos a repetir sua postura no mundo", sabe? Assim, a gente vai convidando. Mas penso que estamos diante de alguns duros desafios. Eu queria trazer breves referências aqui que têm me ocupado muito ultimamente. O privilégio desse encontro, eu penso que é um embrião combativo a toda e qualquer possibilidade de silenciamento. Lendo hoje sobre a Universidade de Cabul, na terça-feira as mulheres elas foram proibidas como estudantes e como professoras por um reitor de 34 anos. E aí o Harari vai dizer, é bom que estejamos atentos, porque quem hoje precisa fugir de seu território, há 2, 3 décadas vivia em paz. Então, dizer não é dizer sim à vida. E aí eu acho que é algo muito forte, né, que a gente precisa pensar. E toda e qualquer negação à vida, ela é uma negação à possibilidade de uma atualização de potência. E eu vou falar um pouquinho só do meu chão, porque é um lugar que eu me sinto mais confortável. Lá no século XIX, no prefácio de Vontade de Poder, quando Nietzsche se atreve a narrar o século XX e XXI, ele fala dessa negação do sentido da existência, na própria banalização da existência e numa experiência que não é respeitosa aos afetos. E é interessante, né, porque quando a gente nega Dionísio e abraça Apolo como único sentido, o espaço escolar se transforma numa cela de aula. E cela é lugar de angústia, de deserto, de sofrimento. Não que a vida não traga isso, mas o preço disso para a construção de uma sociedade são silenciamentos e ausências de vida muito profundas. Eu concordo exatamente. Eu tenho 2 meninas e a cada dia eu me convenço que a escolha de amá-las foi minha. E elas só me amarão se encontrarem em mim motivos suficientemente dignos e justos desse amor. E elas me veem quando eu não vejo que eu estou sendo visto. Então, ou eu sou verdade no meu ser, ou eu posso até ganhar o mundo e vou perder o coração. Então, aquilo que os pais calam, os filhos manifestam ao mundo, né? São as verdades escondidas, gritadas ao mundo com toda a força. E aí, olhando o nosso cenário, eu vejo desafios agressivos demais à nossa condição como educadores. Primeiro, porque somos constantemente coagidos. Somos constantemente conduzidos, como diria aquele nosso compositor, como um boi e um homem é um matadouro, e aquele que berrar mais, ainda que seja o boi, é o homem. É bem emblemático, né? Como um boi e um homem é um matadouro, e aquele que berrar mais. Porque temos a consciência, nos calamos por uma sobrevivência. E eu acho que é um cenário que até quando suportaremos? Porque no dia que apropriarmos da certeza que a graça da existência é estreita demais, e justamente por isso não pode ser vivida infiel a ela, talvez empreendamos a revolução através do não, do impor limite. Eu acredito de verdade que talvez um caminho para construirmos uma realidade onde o sentido da educação seja a arte do amor, não como sentimento, que amor não é sentimento, mas como a decisão de não desumanizarmos nossos encontros, eu penso que aí a gente consegue contribuir minimamente para que a vida ela seja a vida. Eu vou repetir isso pela importância para mim. Amor não é sentimento. Amor é a decisão de não desumanizar nossos encontros. Eu tenho todo o direito de não gostar de alguém, mas eu escolho não desumanizar aquele alguém numa relação, porque o encontro é sagrado demais. E nós somos agredidos a cada instante. A educação tornou-se, infelizmente, em muitos momentos, um lugar onde ser educador, onde ser educadora, é muitas vezes
fingirmos ter o que não temos ou ser o que não somos por uma lógica de mercado e de sobrevivência. Precisamos, sim, mas também precisamos, penso, olhar para nós mesmos e nos perguntarmos, na brevidade da existência, quais são as escolhas que eu quero, quais são os caminhos. Temos saída? Creio que sim. Creio que precisamos falar de afeto, creio que precisamos falar de espiritualidade. Gosto muito de Jamila Ribeiro quando ela vai dizer que precisamos entender espiritualidade, afeto e emoções não como crendices ou coisas menores. São partes fundamentais. E termos o cuidado para não nos tornarmos como aqueles que condenamos. Muita gente disposta a transformar, mas usando as mesmas armas. E aí a gente não empreende nenhuma mudança. Porque, né, é meio que natural, né? A gente propõe a mudança, mas com as armas que condenamos. Eu penso que a arma da educação precisa ser o amor. A amorosidade como decisão de não desumanizar, impondo limites. Gosto muito da sociedade do cansaço, quando o Han vai trazer. Tenhamos muito cuidado, porque adoecemos um processo de uma cobrança, que foi a reinvenção do capital, que não é uma cobrança externa, é uma cobrança interna, de uma hiper, mega, superprodutividade. É a sociedade do desempenho. Poder é desempenho. E o preço disso é o infarto da alma. E o infarto é a causa da morte súbita. Temos um mundo a reinventar. E eu penso que a reinvenção é pela decisão de não nos desumanizarmos e não permitirmos que as nossas relações sejam desumanizadas. Penso que, como educadores, precisamos dizer não. Penso que compreender os limites e dizer a partir daqui, mas não. Aqui sim, aqui não. E a partir daí estabelecer nesse universo de dores possibilidades de vida. Espero que não tenha sido trágico na fala, mas pelo menos provocativo para a gente ficar um pouquinho incomodado. Mas é isso.